Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Nova Terceiro Setor. Eu sou o Wellington Ribeiro, especialista no terceiro setor, e estou tendo a alegria de poder mediar aqui ao longo dessa segunda temporada os nossos episódios. A primeira temporada, 25 episódios, gravamos em Planaltina. Um beijo para essa cidade maravilhosa. Quero voltar aí eu quero lá na feira pra gente tomar um caldinho de cana, comer aquele pastelzinho frito. Cidade... E a feira de Planaltina é maravilhosa, é maravilhosa. Minha cidade, né? Maravilhosa. Cidade maravilhosa. E agora a nossa alegria é estar aqui em Sobradinho também, uma cidade serrana que nos abraça, nos acolhe. Um beijo a toda essa população daqui. Acesse agora aí, por favor, plataformatransfer.com.br. Acesse esse link, lá você vai fazer a sua inscrição para poder participar desse curso gravado, mais de 30 horas aulas, gratuito, 0800 para você se capacitar a sua equipe para que vocês consigam desenvolver projetos, ir para as redes sociais. Tem tanta coisa boa que vale muito a pena você assistir, tá bom? Pode fazer uma maratona aí, porque tem conteúdo lá de sobra. Além desses 50 episódios do podcast que nós gravamos, você vai ter também acesso a 2 mentorias e o seu projeto pode ser escolhido para ter aí um acompanhamento melhor por cada um de nós, os especialistas e os professores. E eu quero que vocês se apresentem novamente, Paola e Edmilson, e depois eu apresento o nosso amigo convidado. Meu nome é Edmilson, é um privilégio, uma alegria estar aqui novamente nessa mesa poderosa, entendeu? Tenho algum tempo já no terceiro setor, aprendendo, ensinando, e hoje eu tenho certeza que vamos poder debater de forma saudável e muito interessante nesse podcast. Bacana. Paola? Meu nome é Paola Lobo, sou educadora, sou administradora de empresas e já tenho um caminho, né, seguindo aí no terceiro setor. Seja bem-vinda. Nosso amigo Humberto, carinhosamente aí chamado também de Beto. Beto, você trabalha aí com a sua instituição Vencer. Isso. Não é vencer, é de convite para ser. Isso. Se apresente para nós, amigo, por favor. Bom, eu sou Humberto, sou consultor em projetos e hoje eu estou como presidente da Vencer. E sou um apaixonado pelo terceiro setor. Pô, isso é maravilhoso, cara. Falei apaixonado, chega a me rompeu. Terceiro setor é sangue, né? É coisa boa demais. Já é sua viu? vida. Já. Você nasceu dentro dele. Com certeza, é muito tempo. É gostoso, né? É uma coisa assim que transforma, né? O terceiro setor é transformador. Não, e vencer remete a 2 coisas, né? Entendeu? Vencer... Da vitória, no sentido da vitória e vencer. E vem se transformar. No sentido, né? Vem participar. Bacana, participar, né? Venha ser protagonista, venha ser aquele que vai fazer a diferença. Beto, seja bem-vindo, tá bom? Daqui a pouquinho você vai contar um pouco mais aí da sua história, daquilo que você faz. A gente já teve aqui algumas pessoas que falaram muito bem de você, o The Best of the Night, Comandante The Best. Sim, e já também passou tem pessoas aqui. a imparável Miriam, então assim, eles já falaram bem de você, então não seria possível a gente fazer um episódio que você não tivesse presente, tá bom? Então daqui a pouquinho você vai compartilhar um pouquinho dessa história, tá? Amigos, a gente vai conversar também aqui um pouquinho sobre ferramentas de mapas, como é que a gente pode usar isso, geolocalização, para projetos que envolvem uma questão territorial. Mas eu vou até mais além, Edmilson, porque assim, já tem alguns episódios aqui, Beto, e vocês todos podem compartilhar, que a gente fala sobre a elaboração de um projeto. E você, com conhecimento de causa, vai ajudar a gente muito nisso. Tem que ter uma demanda. Não tem que ter uma demanda. Não pode, assim, só fazer um projeto, porque eu quero fazer aqui o futebol. Eu quero... Não, tem que ter uma justificativa. E essa justificativa, ela precisa de embasamentos, precisa de dados. Então, quando a gente olha o mapa, a região geográfica onde existe uma comunidade carente, onde tem um público específico, fica mais fácil de você visualizar e justificar, não é, Beto? É verdade, é o contexto em si, né? A palavra eu acho que é. Olha aí, tá vendo? contexto. Eu falei 1 hora e o cara usa uma palavra e diz. É o contexto, Wellington.
a região que o projeto vai ser implementado tem um contexto. Então, o que é o contexto? O que está acontecendo? O que precisa? Qual a necessidade daquela comunidade, ou daquele público, ou enfim, daquela região a ser impactada pelo projeto, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é de Sobradinho, né? Como a gente já conversou antes. Então, assim, Sobradinho a gente conhece demandas, Planaltina, essa região norte aqui a gente tem uma noção. Mas, assim, como você monta o projeto, vamos dizer que é lá no norte, uma cidade que você nunca ouviu falar, como é que você vai poder montar esse projeto, identificando o que é necessário ali? Como é que você busca essas informações? Então, o projeto, ele parte de uma ideia. Então, se é de um objeto, é um projeto esportivo. Então, nós vamos identificar, a sugestão não que teria que ser assim, mas a sugestão se identificar qual é a causa para ser implementado aquele projeto ali. É um projeto esportivo? Qual é a necessidade? As crianças estão na rua, estão marginalizadas, está acontecendo alguma coisa? E aí se faz um estudo de caso, principalmente de público, porque todo projeto ele precisa ter o público, a gente não vai entregar alguma coisa para ninguém. Então, é feito um estudo de caso para saber a necessidade da implementação daquele objeto do projeto. Se é um projeto educacional. É aí que entra o nosso tema, o tema, mapa. Né? Porque quando a gente arremete a palavra mapa, a gente só a questão da localização, das ruas, né? Das divisões, a gente aprende isso na escola. Tá? O mapa a gente foca somente na localização, né? Mas especificamente dentro do contexto, né, do nosso tema de hoje, o mapa é uma forma de você identificar as demandas, porque naquela região ali que você vai desenvolver o projeto, então você vai poder pensar, né? Imagina você colocando lá os negocinhos, olha, aqui... Naquele campo naquela quadra. Entendeu? Quantas ruas tem aqui, quantas casas tem em volta. Com certeza. Então, o mapa, você não vai ver ruas, você vai ver pessoas, você vai ver necessidades, entendeu? Você vai ver ali aonde você pode implementar a sua ação. Cara, eu tô falando Entendeu? aí, olha o que eu pensei. Vamos desenvolver um projeto de futebol. Aí é no campo bem aqui. Mas se você não olha no mapa, qual é a distância que o menino vai ter que andar para chegar lá? Então precisa de transporte? Isso. Então a gente começa Ele vai ter alimentação, E né? não é só mapa, assim, questão física, né? É a questão até mesmo da disponibilidade de um horário. A faixa etária de público, ela interfere na questão do mapa, na questão do local a ser implementado um projeto. Tudo isso, né? Então Isso é são, muito são informações importantes. Pode falar, amigo. Isso é muito interessante, porque assim, no Brasil isso é comum, né? Existe uma cidade X, não sou Sobradinho, mas se você for para cada lugar de Sobradinho, existe uma realidade. Então, você não pode falar a comunidade de Sobradinho, você tem que falar a comunidade de Sobradinho que fica tal, porque a gente vê que cada local é um grande exemplo desse. Eu tenho uma amiga minha que ela está trabalhando hoje em projetos sociais internacionais nas Filipinas, ela já passou pela Índia. Aí ela estava me falando que nas Filipinas tem uma das maiores favelas de Manila, ela fica no centro, bem no centro. De um lado são hotéis chiquérrimos e do outro lado ela fica entre esses dois. Um dos bairros mais caros da cidade. Então, se você olha do seu apartamento, você vê a favela e o problema. Se você olha do outro lado da janela, que é um apartamento vazado, você vê uma outra realidade. Então, assim, é uma louco, rua. né, cara? Divide duas realidades. E eu vejo isso também muito aqui no Brasil, né? A Índia tem isso, que é Mumbai tem isso. Então, assim, muda o local, mas, assim, a realidade no contexto geográfico, eu vejo muito isso aqui no Brasil, né? E dentro do contexto do projeto, a gente, além de ter que usar a questão do mapa para a gente poder olhar ruas, bairros, pessoas, necessidades, a gente soma-se isso às informações, você pode buscar essas informações que a gente potencializa, qualifica o nosso próprio projeto através de órgãos públicos, o IBGE, o mapa das OSC,
o PENAD. No E aí site você- da administração local, você eles consegue contêm algumas informações. Você Líderes consegue. Eu acho que é o comunitários, mais- isso aí é legal. É mais objetivo, Eu né? acho que é a informação mais precisa, porque é o dia a dia ali que ele está passando. Qual? Os O líderes. líder comunitário. Sim, os líderes comunitários. Aí os líderes comunitários já vai entrar assim numa fase importante, porque quando a gente vai conceber um projeto, que a gente vai fazer um projeto, ela vem de uma necessidade que você falou, né? Então a gente está observando a necessidade aqui, ou senão eu idealizo resolver um problema, uma necessidade em Sobradinho. Então no mapa eu vejo aonde aquela necessidade é mais perene, é mais necessária. Entendeu? Aí eu vou qualificar o meu projeto, a minha justificativa através de informações, né? O projeto precisa ter informações, a gente precisa justificar para o gestor público que eu preciso que aquele problema de fato existe, tá? E está dito em tais lugares, ó, de acordo com a Justificar o pesquisa, objeto. de acordo com o IBGE, de acordo com isso, tal. Aí vamos para a segunda etapa, os líderes comunitários, vou mapeá-los. Onde tem os líderes ali? Então, os líderes vão entender melhor a situação, vai me ajudar a construir o projeto melhor, entendeu? Edmilson, então, só fazendo um parênteses, eu fiz um projeto, ele, inclusive com a nossa amiga Miriam, ele se chama o Maturidade em Ação. Esse projeto foi um Conta aí para nós, como é que ele é, mano? ele foi o seguinte, era um projeto de ginástica funcional para idosos. Que Ele fera. rodou na Secretaria de Justiça e ele foi um desafiador. Por quê? Você acredita que a questão do horário do idoso, ele interferiu no projeto? Por quê? A depender do local, ele é um local de baixa renda, um local né, que tem a necessidade. O que nós observamos? Em certos horários, o idoso, o avô, Ele está a avó, ocupado. A ele melhor tava- idade, né? A melhor idade. ele estava cuidando do neto. Aham. Então, ele não poderia estar Ou participando era de manhã daquele cedo ou horário à noite. do projeto. Então, assim, um pequeno ajuste é tão relevante que determina a O execução, sucesso, o né? sucesso, né? Por consequência, o sucesso de um projeto. Então, E essa questão do normalmente- mapeamento é fundamental. E normalmente esse horário que o idoso, a dona de casa, né? É o horário que eu escuto os pais falando. É o horário do meu momento de paz, né? Que é o horário que o menino está na escola. Entendeu? Ou fazendo Aí, alguma atividade. com certeza, aí essa questão já é um outro tipo de mapa, né? Deixa de ser um mapa físico, mas um mapa real ali Da necessidade. da necessidade, Cara, até da cultura daquele local, né? Quando o Sebastião falou a Fercal em si, uma coisa que eu percebi muito na Fercal, pelo fato de ter até aquelas fábricas. Eu dei aula na escola Rua do Mato. E lá na escola Rua do Mato, atendia muitas pessoas que eram filhos de trabalhadores das fábricas de cimento. Então, assim, lá tinha o filho do engenheiro e tinha o filho do rapaz que trabalhava no maquinário. Então, assim, até para você, nesse caso que eu vejo, né, trabalhar num projeto, se você for focar um público ali, né, você vai abraçar um, mas você não vai abraçar o outro. É algo assim bem... E é do lado, né? Não, é Uma junto. tá assim, a distância é muito grande de uma, E ali de uma realidade. na Fercal pra ali tem chacras lindas. E ao mesmo tempo a questão da pobreza dentro da Fercal é muito grande. a vulnerabilidade. Uma das coisas assim que eu gosto muito quando a gente remete a mapa é que mapas fazem parte da história, né? Da história do mundo como um todo, desde a época das grandes navegações de exploração. Os mapas cartográficos. Então, exatamente. Então, assim, mapa ele está no nosso cotidiano, está na história. E quando a gente olha visualmente uma região geográfica ali com os seus limites, com a sua poligonal, fica mais fácil do gestor, do presidente da OSC, da equipe, falar assim: nós conseguimos atingir essa comunidade aqui, mas olha o tamanho do nosso território. Nosso leque, né? Você vai abrir. É grande. Então a gente precisa de mais ações. Como é que a gente vai fazer para atingir essa outra ponta aqui do mapa? Porque a nossa mente, ela tem um mecanismo de defesa
que ela faz mais ou menos assim. Quando você vai para um local, por exemplo, você sai da sua casa e vai pela primeira vez ao hipermercado. Você começa a primeira vez, a sua mente ela vai mapeando a distância. Só que hoje, depois de você passar exaustivamente por aquele mesmo local, a sua mente ela já sabe quantos quebra-mola tem, ela sabe aonde é o bar do Chicão, ela sabe onde é a padaria do fulano, porque você não tem mais a O carro distância. vai sozinho, né? Ele vai sozinho, você já tem referências. Eu tenho certeza que o meu anda sozinho. Exatamente. Porque eu só não dormindo. O mapa, a mente, ela pega referências. Isso é bom porque ela economiza energia. Só que isso também tem um lado negativo. E qual é o lado negativo? É que quando o seu mecanismo de defesa está 100% acionado, você esquece o que está acontecendo ao redor. Então, era aqui que eu queria Porque ele chegar. preza a segurança, né? Então, o que acontece numa instituição? É o foco, né? Atendemos 100 crianças. Um exemplo. O seu mecanismo de defesa, ele coloca você naquele número, 100 crianças. Atendemos. Mas o que são 100 crianças nesse mapa? Aí é que a gente tem que sair do mecanismo de defesa, olhar o mapa e falar assim, cara, a gente precisa olhar para todo esse outro território. Atendemos 100, ainda faltam 2.000. Então, a gente precisa olhar para o mapa com mais constância, para a gente usá-lo como uma ferramenta mesmo para a gente. Né? Você que está nos assistindo aí... Formação, né? Exatamente. Então, assim, qual é a nossa poligonal? Ou quantas outras instituições existem aqui que a gente pode somar, a gente pode fazer uma parceria para a gente poder estar atendendo. Então, eu vejo esse aspecto da gente poder usar. E, inclusive, a gente tem o Google Maps, cara, que é gratuito. Tem o Google Earth, que assim, é uma ferramenta fantástica. Eu não sei se vocês mexem nele, né? Mas eu mexo muito. No Google Earth, você pode pegar, baixa ele ali, você vai marcando a poligonal, coloca camadas, você coloca localização. Então, assim, tem muita coisa que você pode fazer com aquilo que é muito legal. E aí você pode pensar assim, mas o Edson, isso dá muito trabalho. Dá trabalho mesmo. E o que não dá trabalho? Estar vivo dá trabalho, meu. Estar vivo, ajudar dá trabalho. Só que tem um detalhe que eu quero falar para você que está nos assistindo aí, que é muito importante. Quando você vai fazer a sua apresentação do seu projeto, digamos que você foi convidado para ir numa faculdade, mostrar ali o que a sua instituição faz. Cara, se você abrir um Google desse e mostrar, olha aqui onde a gente está, e mostra a localização, olha a comunidade, isso causa uma impressão completamente diferente, visual, Beto, né? em outra pessoa. Visual, ou não é, mano? Não, Causa ou não causa? Não, com certeza. A argumentação fica bem melhor, bem mais robusta. Então, assim, é diferente isso, né, cara? Então, eu acho que o gestor do terceiro setor, ele pode pegar essas dicas e falar assim, pô, cara, realmente isso aqui vai dar trabalho uma vez, mas uma vez colocado aqui o alfinetezinho, mostrando onde a gente está, a comunidade que a gente quer alcançar, quando eu estiver na frente do empresário, numa instituição ou algum local que eu tenha a oportunidade de apresentar isso aqui, a pessoa vai falar assim, esse cara faz isso aqui com R$100, ele consegue fazer isso, e se ele tiver 1.000? Ele está organizado, ele está preparado para um passo maior. Então, olhar dessa forma, acho que é importante, amigos. Eu não sei, é porque eu sou muito visual, então, assim, eu gosto disso. Eu acho que todo mundo tem um pouco de visual, né, Beto? Não, sim. Inclusive, hoje, com a plataforma do GDF Miroski, você é obrigado, no cadastro do projeto, você identificar justamente no mapa. Você identifica onde está sendo atuado, onde o projeto vai ser executado. O GDF tem essa... Nossa, que O GDF bacana. tem a plataforma Miroski, até porque Miroski é uma lei nacional, mas ela precisa de regulamentação estadual para ela rodar dentro do Estado. E Brasília foi um dos primeiros estados a ter um decreto regulamentando e dando a possibilidade das nossas OSC em Brasília trabalhar, entendeu, com o primeiro setor, entendeu? Que legal, Isso é um cara. passo importante. É fantástico. A É lei, ela fantástico veio isso, assim, né? Veio para ajudar, né? Ô, Beto, falando de lei, conta pra gente um pouco aí, meu amigo, da sua história. Como é que você decidiu ser especialista
o que aconteceu. Conta pra gente aí, vai. A O virada momento de é chave. seu, amigo. Fala pra Então, gente. Vamos lá. Eu tive a oportunidade de estar do outro lado, que foi analisando o projeto. Eu fui da Secretaria de Esporte, na gestão da época da Celina, e anterior a ela. Né? Então, eu tive a oportunidade de conviver com o projeto. Eu analisava o projeto. Era tu que embarracava ou desembarracava os projetos. Eu era o cri-cri da história. É um gestor. E aí eu fui aprendendo. Olha, peraí, Beto. Gente, estamos, que oportunidade é essa nossa hoje de ter aqui um analista Aqueles de que projeto. que nós somos do terceiro setor, a gente xinga mentalmente de forma Inclusive, carinhosa. Beto, inclusive. Faz as orações, né? Inclusive, Vamos orar para aquele quero, gestor ali. Acordar bem hoje. inclusive, eu quero que depois você conte um pouquinho da dificuldade que um analista tem. Porque, às vezes, a gente do lado de cá joga pedra. Porque não sentou na cadeira do lado de lá. E você sentou. Eu fui muito feliz de ter tido essa oportunidade. Por quê? E é o que eu, assim, antes de contar a história, eu acho que todo analista, ele deveria ter a oportunidade de vivenciar o que é uma instituição. Qual é a dificuldade que uma instituição tem de formalizar um projeto? Ô, Beto, vamos Às fazer vezes o ele seguinte, cria ó. um preconceito, uma barreira para alinhar a ideia em si do projeto. Beto, vamos fazer um projeto para a gente tirar os analistas de lá e ter uma vivência. Maravilha. Eu acho que isso é válido, Não, cara. tem que... Porque assim, a gente talvez- acabou de identificar uma necessidade, Não, bicho. isso é enorme. Porque, como eu te falei, eu tive essa oportunidade, então eu fiquei na Secretaria de Esporte, eu saí de madrugada analisando projetos, e saí da Secretaria de Esporte e tive uma outra oportunidade, que foi para o Ministério do Esporte. Então, eu trabalhei na Lei de Incentivo. Então, tive Uma a outra oportunidade... esfera, né, mano? Esfera, outra pegada, não envolve recurso parlamentar, recurso de empresa, então, enfim, foi muito válido. Então, aí eu, analisando o projeto, aquele negócio todo e tal, falei, gente, eu tenho que sair. E foi o que eu tive a oportunidade de me tornar presidente da Vencer e meio que montar o ciclo, né, completo de análise. Então, assim, eu tive essa oportunidade de estar do outro lado e analisar, e criticar, e negar projetos. E aí eu saí desse lado e vim para o lado de fazer o projeto ser apresentado nas secretarias. Então, foi muito bom, muito bom. E essa questão do analista lá ter essa visão, porque são pessoas que talvez não, vão olhar para as instituições com aquele olhar, fala assim, isso aí é um picareta, isso aí, ele não sabe a história, por exemplo, do Sebastião, que vem lutando ali todo mês, todo ano, com as crianças lá, é muito Coloca difícil. do bolso. Não, hoje, como eu estou presidente da Vencer, eu sei do que é. Não, só de documento que a gente tem que enviar Eu sei disso, enorme. eu já tive do lado de cá inúmeros projetos. Pois é é. diligência atrás de diligência, aí esqueceu isso, aí faz isso. Não, e até Hoje nós temos um especialista que cuida para nós desse negócio, que é o esposo dela, mas é eu. Então, assim, eu acho que realmente, se o pessoal tivesse essa oportunidade... Essa experiência, né, mano? De experimentar de o outro vivenciar, lado. falar assim, vem cá, você vai passar um dia de uma formalização aqui comigo, para você ver como é que é. Uma realidade, assim, a implementação de um projeto, o que tem que ser feito, questão orçamentária, questão de fornecedores, que às vezes os valores não coincidem, todo aquele negócio que tem que ser. Então, assim, eu acho que seria muito válido. Acho que a gente pode trabalhar isso aí, viu? Porque a gente acaba viajando. Mas eu me sentindo assim, muito confortável em falar, porque eu fui do lado de cá e do lado de lá. E com certeza em época. O que vocês, técnicos, levam em consideração para quando analisam uma entidade? Existem pontos. Né? Pontos. Primeiro eu olho a parte estatutária. Primeiro você analisa o estatuto da entidade. Se ela está apta a fazer aquele objeto. Primeiro é a documentação, porque senão você nem avança. E depois questão documental do presidente, de toda a direção, da diretoria, a idoneidade, né? Exatamente. E
E assim, uma coisa fundamental que muitas instituições não têm, que é a capacidade técnica. Eu sempre bato nesses 3 coisas aqui. A capacidade Quero só corroborar. técnica é fundamental, porque ela vai demonstrar, o próprio nome já diz, a capacidade de entrega daquilo ali, de executar. o que ela está propondo, né? E hoje, como o Sebastião falou, a Miriam falou, e foi comentado, nada se faz sozinho. Então, assim, se eu sou especialista em fazer o projeto, em formalizar, talvez eu não seja tão bom em executar. Que é aí que entra a parceria. Entendeu? É de responsabilidade da instituição? Sempre vai ser. Mas tem que ter parceiro. Nem todo mundo é bom em tudo. Não tem condições. E a demanda é muito A demanda é muito... A necessidade. E olha só, uma coisa que foi dita aqui... O terceiro setor, se a gente for... O Edmilson sabe... Se a gente for olhar friamente, é barato para o governo. Porque ele está transferindo uma responsabilidade que seria dele, entregar a política pública, e está jogando para a gente. Só os encargos trabalhistas que ele não precisa pagar, Exatamente. gente. Então, assim, quem vai lá pegar na enxada, né? Vamos dizer assim, literalmente. É o terceiro setor. Então, assim, para o governo, se a gente for olhar, a criação da Miroski, da lei, ela foi muito feliz. Sim. Porque ela simplesmente transferiu. E não pense que é entregar o recurso público para as instituições e não é. Faça o que quiser. Tem uma responsabilidade, uma prestação de contas. Hoje as secretarias, graças a Deus, elas estão muito bem capacitadas. Então, assim, fiscalização, acompanhamento. Então, assim, e tem que ter o dinheiro público, o dinheiro né? Não, eu em outros episódios, eu explicando sobre essa questão da prestação de contas, de como hoje está bom, porque eu sou da época em que só recebia recurso quem era o CIP, né? E eu me lembro bem que eu ajudava outras entidades a prestar conta, porque eu tinha feito alguns cursos junto ao Ministério da Justiça e até o próprio Ministério Público, né, antigamente. E era uma época de muito conflito em relação, porque você trabalhava com vários chapéus. Quando você recebia um recurso público, era um terreno nebuloso, né? Porque o CIP te dava o direito de você movimentar milhões, mas não era claro as leis em relação à prestação de conta. Para que você presta conta? Você presta conta para o Ministério ou para o órgão tal, aí você também pode cair na malha fina lá do Ministério Público, você pode cair não sei o quê. Cara, era algo... era louco. Até eu me recordo bem que quando eu participei de uma palestra no Ministério da Justiça, o palestrante fez tanto medo para as OSS, estava lá, tinha mais de 200 OSS que eram os CIPs lá fazendo esse treinamento. A gente fala, não, eu não quero mexer com dinheiro público, não, porque ele falava de cadeia. Ele queria fazer tanto medo, porque ele achava que todo mundo ali era bandido. Todo mundo, é o que eu estou te entendeu? Aí não, se você é dinheiro público, você vai preso, se você não fizer isso, você vai preso. Quando vem o Miroski, que aí muitas pessoas reclamam, mas para nós da velha guarda, o Miroski é o céu, entendeu? O céu em relação à prestação de contas. Deixa eu te fazer uma pergunta assim, que eu tiro pelo Márcio. Hoje o Márcio está com a demanda, né, que ele é da equipe dos meninos. Hoje o Márcio não consegue mais fazer tudo sozinho. Então, hoje ele trabalha na parte burocrática, mas ele já tem uma pessoa que ajuda, que é a Luísa, né, que também é da equipe, que monta os projetos. Você também já está com certeza sim, porque até pelo projeto da Miriam é grande. Hoje, assim, você nesse trabalho, você entrou nesse caminho, né? Você já tem outras pessoas também que já estão seguindo os seus passos? Sim, quando eu resolvi, eu saí da secretaria e antes de me tornar presidente, eu tenho minha consultoria, inclusive que é o nome da minha consultoria é Miroski Consultoria. Bem sugestivo, né, Beto? Porque eu faço a pesquisa no Google. Que marketing, né? Porque registrei isso tudo, já até remete. Aí eu esqueci a pergunta. Não, eu estou te perguntando assim, você começou sozinho, tá. Aí hoje o negócio cresceu tanto que você tem uma equipe ali junto com você. Sim. Eu tenho pessoas que atuam no governo federal, que elaboram e prestam contas. E eu costumo dizer o seguinte, o projeto, eles são 3 fases: elaboração, execução e prestação de contas.
eu participo atualmente, efetivamente na questão da elaboração. Execução, eu acompanho. Então, eu vou lá, eu olho, está no plano de trabalho, está isso aqui. Quando eu falo é equipe, né? E na questão da prestação de contas, porque tudo é em conjunto, uma boa elaboração reflete numa boa execução, e, por consequência, a prestação de contas vai estar praticamente pronta. Então, na parte da execução, ela requer muito tempo. Você tem que estar lá, tem que ser igual o Sebastião, tem que estar lá todo dia, colhendo folha de ponto, lista de presença. Então, eu não atuo... Tirando as fotos, eu estou te perguntando isso porque é uma coisa que o Wellington e o Edmilson bate toda hora, que não é eu, né? As pessoas começam, né? As pessoas começam e elas têm essa ideia. A gente já viu isso muito aqui. As pessoas, é um sonho, é do sonho. As pessoas não têm essa dimensão do tamanho que a coisa é. Aí os meninos sempre batem nessa tecla. Aí por isso que eu estou te perguntando assim, para as pessoas terem essa noção que tem que ter todo um aparato. O Edmilson, ele está aqui hoje como presidente de OSC. Só que atrás dele, se ele não tiver toda uma equipe, ele não dá assim, conta. até mesmo porque se você tem um projeto, você consegue fazer. Agora, a partir do momento que você está até formalizando 2, 3 projetos, você não tem condições, porque a diligência, cada secretaria, além dos decretos e portarias, ela tem um técnico que tem o jeitinho dele analisar o projeto. Apesar da legislação ser uma só, mas o técnico ele tem as suas manias, a sua forma de olhar o projeto. E aí você tem ele mais fica focado, né, amigo? E demanda muito tempo. Então, tem que ter equipe, tem que ter... as instituições, ela tem que estar estruturada, tem que ter pessoas, ou contratar consultorias para poder realizar a formalização. A formalização. Sim, continua, Beto. Aí você saiu da secretaria, você foi para o Ministério. E aí, atuando como consultor, eu saí do Ministério porque assim, chegou um ponto que eu estava quase tendo que analisar os projetos que eu estava formalizando. E isso é totalmente imoral. Então, eu resolvi sair, pedir desligamento e continuei atuando com a minha consultoria. Que legal. E aí surgiu a oportunidade, conheci o Sebastião, conheci a Miriam, e formalizando os projetos, executando, prestando contas. E aí eu tive a oportunidade e eu percebi a necessidade de ter a minha própria instituição. Legal. Então, assim, aí eu mesmo faço todos os projetos, eu formalizo, eu tenho parceria com o Sebastião. A sua sede aqui em Sobradinho? Sim. Que legal. Eu tenho sede aqui, tenho um núcleo na Samambaia, um núcleo na Ceilândia. São projetos, eu sou muito ligado ao esporte, por eu ter tido essa questão. Coloca um núcleo em Planaltina que eu te ajudo lá. Eu tenho um menino que está esperando, o Iris, o nome dele. Ele tem um projeto fantástico de capoeira lá. Muito legal mesmo. Eu estou esperando a oportunidade de direcionar alguma coisa para lá. Precisar de gente para jiu-jitsu, judô, taekwondo, muay thai, eu tenho professores qualificados. Maravilha. Qualquer projeto lá. Não, e assim, a área esportiva, ela é transformadora. Sim. Não que as outras não sejam. Mas assim, o esporte, por exemplo, a criança tem uma bola e um livro. Tem que conversar os dois, porque senão ele vai para a bola. Vai. É a realidade. Entendeu? Então, assim, já que você quer a bola, você vai ter que pegar o livro também. Então, entra essa questão do contraturno, de um projeto complementar, a questão de aula particular, enfim, aula... Eu vejo os projetos, principalmente na área do esporte, como preventivo. Por quê? Toda criança, atípica ou típica, elas precisam de uma rotina, elas precisam de uma regra e de uma disciplina. E o esporte, ele faz com que a criança aprenda isso brincando, com prazer, não aquela coisa assim da ordem, porque a partir do momento que a criança ele sente-se punido, ele vai contra, né? E eu vejo o esporte ali como todo esse papel, desenvolvimento muscular. Quem tem, assim, criança pequena, colocar no esporte é a melhor coisa que tem, porque você aprende a questão
da competitividade, você aprende a questão da amizade, do companheirismo. É muito legal esses projetos. Não, Aí você viu a necessidade de abrir a sua instituição, amigo. isso, foi. E aí eu construí a Vencer e aí venho atuando. Então, assim, o ano passado eu realizei bastante projetos. Eu estou com a necessidade, eu fiz muito evento. Então, Dia das Crianças, Festival de Crianças, show. Fiz um projeto na Ciência e Tecnologia, Sejus. Então, Você tem o CDCA? Não tenho CDCA. Não tenho CDCA. E aí, esse ano, o nosso objetivo são projetos continuados. Então, projetos assim de no mínimo 8 meses, 9 meses, porque é uma necessidade que eu tenho e eu tive a oportunidade de estar trabalhando junto com o Sebastião, conhecer o projeto dele, e aí eu vi que eventos, eles têm a necessidade do evento. Cumprem uma cultural. função. Exatamente. Agora, o projeto continuado, ele é fantástico, porque você vê o dia a dia, você, ao longo do projeto, você consegue perceber a evolução, e você só não atua não só com a criança ali, você consegue transformar a família. Muito bom. Entendeu? É o que o Então, Estado assim, hoje não o objetivo hoje Coisa da que o Vencer- evento não consegue. o Aí a gente evento é começa a aquilo ver ali, isso. rapidamente, aquele negócio, a cultura, aquele momento ali, a disputa, um campeonato, mas os projetos continuados vai ser o nosso objetivo é esse mais ano. duradouro, né? Não, com certeza, com certeza. Inclusive a questão do mapeamento, você consegue entrelaçar mais com o projeto continuado. O evento é fundamental, mas... E o projeto transforma continuado eu acho muito interessante porque você acaba criando laços com aquela Sim. comunidade, né? Isso é que eu trouxe da lei de incentivo. Os projetos na lei de incentivo do esporte, no Ministério do Esporte, lá tem ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, porque ele se torna tão assim recorrente que a criança entra lá com 7 anos, igual o Sebastião falou, sai com 17 anos, sendo Foi beneficiado acompanhado por toda a evolução várias da etapas. criança. Então, assim, o projeto continuado, ele é Muito transformador. bacana. E eu gosto dessa questão da continuidade dentro do projeto, porque você consegue, a depender da situação, você corrigir rotas, né? Isso é fundamental, porque muitas vezes a gente elabora um projeto, a gente está na planilha ali, elaborando e tal. Quando a gente está escrevendo, ele sabe disso, a gente começa a visualizar, né? Como é que vai ser a execução. Quando escreve projeto, a gente escreve já pensando, né? Mas a gente só consegue mensurar mesmo o sucesso dentro da execução. Aí, quando a gente tem um projeto continuado, tipo assim, nós vamos ter uma continuidade desse projeto aqui. Né? A gente quer levar o podcast para outras cidades, Sim. entendeu? Então, aí a gente já sabe o que a gente pode melhorar. O que deu entendeu? certo e o que não deu. certo, Sim, entendeu? E quando se trata de vidas, crianças, aí que Mais ainda, a importância de ter uma continuidade. de ficar atento a isso aí. esses detalhes, né? É isso mesmo. Ô Beto, me diga uma coisa, amigo. Pela consultoria que você já tem dado, qual que você percebe que é a maior dificuldade das instituições? Assim, cita pra gente alguns gargalos, né? Assim, cara, olha... Alguns gaps, né? É aquela questão, principalmente, da expectativa. O que ocorre nesse nosso meio do terceiro setor? Existem instituições que a pessoa abre ou consegue, e ele causa uma expectativa de ser fácil, de não ter regra, de ser tudo muito à vontade, e não é. Igual o Edmilson falou, antigamente, teoricamente, era muito solto. Então, hoje, com a evolução da própria legislação, é tudo muito, muito amarrado. Então, você não entre pensando que é fácil e que é à vontade. Principalmente no aspecto financeiro. Exatamente. De usar o dinheiro do jeito que quiser, fazer o que quiser, Não sem existe prestar isso. conta. Não existe isso. Essa história que foi colocada, isso reflete na gente que trabalha nesse meio. Porque é uma ONG, tem sinônimo de falcatrua. Isso, que vai lavar dinheiro, Isso. vamos Não, dar não, não, 50% para o deputado, Isso. a gente arruma as notas frias. Não, isso, se a pessoa está com a intenção de fazer isso, com essa expectativa,
não se prepara entre para ir para a cadeia. Exatamente. Porque é só PA e não, dinheiro não, não. público que hoje É vai muito, preso é certinho. muito severo, é igual o Edmilson comentou sobre a questão da punição. Se fizer errado, tem punição. Tem E punição. deve ter mesmo. Tem que ter. Porque é por causa desses mal intencionados Que atrapalha o que nosso atrapalha trabalho. quem está bem intencionado. Mas você É sabe por que isso que muitas vezes, só um minutinho, é por isso que muitas vezes o analista que está do lado de lá olha todo mundo como sendo um ladrão. Sim, ele já vem com Porque ele vem com um ele já conceito está lá há definido. mais tempo e pegou toda essa área, essa época onde a galera queria só roubar. Exatamente. Exatamente. Fala. Que eu discuto. Não, Eita, cara. a própria legislação, quando ela vai evoluindo desde a sua concepção, ela tem que ser mais rigorosa. E hoje em dia, se você começa um projeto errado na execução dele, a secretaria já identifica e já bloqueia, você não, nem termina de executar. Quer dizer, ainda você vai ter que prestar conta daquele pouco que você executou. E se tiver, então, quando eu vejo uma instituição começar um projeto, início, meio e fim, e terminar, eu tenho certeza ali que a execução foi boa, porque a secretaria tem técnico. Lembra, não, naquele projeto que a gente executou, O fiscal ia lá. a gestora do projeto da secretaria, ela ia todo dia. Todo dia estava Ela lá. sabia o nome de todo mundo do projeto. Mas tem que ser E ela assim. ficava olhando tudo. Tipo assim, ela olhava o plano de trabalho. Cadê Beltrano? Cadê Beltrano? Porque tinha o nome do cara. Cadê aquele... Não, mas aqui está dizendo que tem que ter uma luminária. Cadê a luminária? Tá ali. Edmilson, eu fiz o projeto que ele foi com a fita métrica. Sim, A altura nós do também. palco. Pegou a altura Sim. do palco. Nós também. Está no Sim. plano de trabalho? Está aprovado aquele valor lá? Tem que ter aquilo Executa lá. aquilo, né? Pronto, não tem outra Mas conversa. Vocês não acreditam também assim que como o terceiro setor, assim, vocês são professores, é um técnico hoje, eu vejo o terceiro setor, ele foi caminhando da necessidade de várias pessoas e ele foi sendo empurrado durante muito tempo. Hoje que está tendo essa profissionalização, então assim tem que mudar essa cultura, porque virou uma coisa cultural. Agora que assim que está o boom, né, do terceiro setor, no sentido de profissionalizar a parte técnica. Então, vocês não acham também, assim, igual esse trabalho que está sendo feito agora do podcast? Ele é um trabalho importante, porque ele é de conscientização. As pessoas estão começando a perceber que as coisas, né, têm um fundamento, são sérios, dinheiro público. Então, tem que mudar muito a questão cultural também das pessoas. Sim, e isso vem da concepção do terceiro setor. Década de 90, quando a gente começou a ter algumas mudanças em relação às ONGs, né? Até no governo Fernando Henrique Cardoso, até por conta da dona Ruth, né? O terceiro setor, as ONGs, elas eram motivadas de forma voluntária. Então, todas as ações do terceiro setor eram voluntárias. As pessoas faziam o terceiro setor sem dinheiro, entendeu? Para fazer terceiro setor você precisava de amor, entendeu? Necessidade de fazer algo, tal. Com o passar do tempo isso foi mudando, mas ainda essa leitura, essa tendência do terceiro setor ser voluntariado persiste até hoje. Então foi criando esse estigma ali, o terceiro setor é bagunçado. Quando o terceiro setor entra para poder fazer as parcerias receber recurso público, né, com o Estado, ainda tinha essa visão, né? Terceiro setor é bagunçado no sentido de não ter profissionalismo, as suas ações são meramente ali no sentido de ajudar, cunho mesmo de ajudar. Aí a partir de 90, a década de 90, né, com algumas leis sendo criadas nesse sentido de trazer o terceiro setor junto ao Estado, de poder realizar, porque a lei ela é uma evolução, entendeu? Quando o terceiro setor ele entra para ser um braço do Estado, ele entra para atingir alguns objetivos, saúde, educação, era claro aonde o terceiro setor poderia atuar. Hoje o terceiro setor atua em tudo, mas antes era claro ali, tinha algumas limitações,
Entendeu? Verdade. Verdade, né? Verdade. Por tudo isso que é o marco, né? É É o um marco caminho, regulatório. né? É É um funil. caminho. Para regular. Aí, Beto, você pontuou aí essa questão da facilidade. Não tem como hoje a pessoa vir com essa facilidade, com essa visão de falcatrua. Não tem mais. Não tem. Então esse é o primeiro gargalo. Quais seriam outros, amigo, que você O identifica? outro era a necessidade dessas, assim, a maior necessidade é que o outro lado, o lado do analista, tenha a oportunidade de vivenciar isso aqui. Isso seria fundamental, porque você acaba com muita interpretação se ele vivenciar. É aquilo que a gente falou agora há pouco, que é visual. Se ele conseguir participar desse... Inclusive, até a própria plataforma de análise é diferente. Então, a visão que o técnico tem é uma e a visão nossa de formalização é outra. Então, ele não consegue perceber como que é feito, qual é a necessidade, ele consegue analisar pontos. Uhum. Mas, assim, a sensibilidade mesmo daquela necessidade, porque tem uma interpretação. Então, por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui. Eu fiz um projeto esportivo que o técnico lá não estava entendendo que um colchonete, eu estava pedindo um colchonete para uma ginástica, ele não estava entendendo que aquele colchonete ali era viável para o projeto. E eu tive Não, você aí não precisa de um produto. Aí você tem que aí o técnico, você tem que, olha, o idoso vai deitar no colchonete de tantos milímetros, papapá, tem que ter essa necessidade. O projeto é para isso. Então, esse tipo de detalhe, que se o técnico conseguisse visualizar, tivesse uma oportunidade em algum momento, fala assim, vem cá, você quer conhecer o projeto, então vamos lá, é isso aqui que eu quero colocar, esse colchonete aqui. Aí ele entenderia, né? E aí aprovaria o projeto. Sim. Né? Então, basicamente assim, Sem, são dois pontos. sem muitos entraves, né? É isso que... Mas eu entendo também, às vezes, o lado técnico. Porque o técnico, ele tem a rubrica dele. Então, ele tem que ser o máximo criterioso para que ele se exime de qualquer coisa futura. Até porque aquilo ali Entendeu? pode sair do bolso dele, né? E, assim, eu sou da época da implantação do Siconv, que aí depois virou Plataforma Mais Brasil e hoje é o Transfere Gov. Então, eu sou da época que a gente tinha um curso de 30 dias para você aprender a trabalhar no Siconv. Porque o Siconv inicial, ele era complexo, entendeu? Muito complexo mesmo, muitos quadrinhos você tinha que preencher e tal. Hoje está mais fácil, né? O Transfere Gov é mais fácil, entendeu? Meus o Siconv já era. Quando a gente trabalha com a máquina, a gente está colocando as coisas, o projeto na máquina ali, e muitas vezes era muito comum a gente deixar para implantar o projeto no último momento, que tudo é por tempo, né? Você sabe disso, né? Tem uns prazos ali de última hora. A máquina, ela analisa friamente os dados, né? Ela analisa friamente. Até chegar na mão do técnico, você tem que implantar tudo. E o técnico, ele vai analisar friamente também, porque ele não está do outro lado. É o que eu estou falando, ele não Ele tem não oportunidade, tem, não tem a analisa visão. friamente. Ele não tem a visão assim. Infelizmente, ele não tem. Alguns ainda conseguem ter a sensibilidade e tudo, mas é um conceito prévio que foi criado que tem que ser. Que precisa ser desconstruído. Mas você sabe onde eu acho que tem o erro aí? Porque você tem hoje a plataforma TransfereGov, que é a plataforma do governo federal, onde gesta toda a questão de recurso público. Ela é única, tanto de recurso público para as entidades do terceiro setor, quanto para os municípios, tudo ali no TransfereGov. É uma ferramenta extraordinária de gestão pública. Mas ela dá trabalho, viu? 90, Sim, mas ela dá não, trabalho. A TransfereGov é maravilhosa, ele não conheceu o Siconv. Sério? Porque É, a TransfereGov, ela dá Ela é trabalho. tão boa que ela faz pagamento, ela faz tudo justo. certinho. Você não tem você não pega no dinheiro, né? Ela faz tudo Toda a para você. gestão. Então, assim, é o que é o correto. Justamente essa forma de gestão do recurso público, mesmo para o Estado, mesmo para o terceiro setor, de o gestor ele não mexer no dinheiro, é a melhor coisa que tem. Melhor coisa que tem. Você se Entendeu? resguarda. Tá Resguarda. Eu prefiro trabalhar 1000 vezes com dinheiro federal do que dinheiro distrital. Não sei se Sério? prefiro. A plataforma do distrital ela vai chegar
a um nível desse. A Ao nível do expectativa é Transfergov. essa. Não vai Até mexer com então, o dinheiro, não. você não vai mexer com o dinheiro. Até então, ainda você que faz a gerência Do do dinheiro. dinheiro. Abre conta. Então a transparência do distrital ela é menor do que a do Menor. federal. Ela é menor, mas você acredita que ela é mais severa na questão da fiscalização por conta justamente disso? Eu creio que assim, o GDF ele fiscaliza muito bem, só que tem brecha por conta ainda de não ter acontecido essa questão da evolução do mecanismo de controle. De controle. Porque o Transfergov, ele não abrange só o terceiro setor. Então, a análise dele é a mesma análise do dinheiro que vai para a prefeitura, que vai para o estado, vai É o pro governo município. federal, É o governo federal, tudo está ali no Transfergov. Com a plataforma DF, ela já é mais voltada, entendeu? Então, os mecanismos de controle vai ser melhor. E para nós é ótimo, é maravilhoso. Controle, transparência. Cara, isso vai... Porque isso filtra, isso cria um funil. Mas logo Funil, vai isso- chegar, isso, gente. isso deixa a própria instituição mais leve para trabalhar. Porque, assim, vocês dois, nós três sabemos que houve uma era que ajudou muito para que as OSCs adquirissem esse título de ladrões, etc. e tal, é porque a verba parlamentar ela tinha uma contrapartida financeira. Não tem como a gente fechar o olho para isso, ilegalmente. cara. Ilegalmente. Porque nunca legalmente foi. Não ilegalmente. existe. Isso é uma coisa que não deveria existir. Não deveria. Mas então assim, a gente não pode querer tampar o sol com uma peneira, porque isso existiu e muito, infelizmente. Então, deputado X só dava... Y se tivesse o Z. Exatamente, pô. E aí como é que você ia comprovar isso? Eu conheço instituições que quebraram. Os caras caíram nesse golpe, meu, que isso é um golpe. Aí o cara destinar uma verba já querendo 30%, 20%, como é que você vai comprovar isso? Então, assim, Não, como é que você vai executar? como é que vai executar Como o é que projeto? você entrega? Exatamente. Não existe, não Então- tem entrega do projeto. Então, assim, não tem como a gente fechar o olho para isso. E quando o portal vem, que começa a passar tudo por lá, cara, isso traz segurança até para a própria instituição. Olha, começa a ficar resguardado, porque vai dali e vai para lá, vem para cá. Então, isso traz muita o Edmil clareza. sabe, até o fornecedor, se não tiver correto com as suas obrigações tributárias, a plataforma bloqueia. Então, o pagamento para aquele fornecedor ali não acontece. Então, Justamente. tanta segurança que é. Não. Isso é bom, porque Isso exime até o administrador do projeto, a instituição. Não, a segurança, né? Ele dá Claro. tempo dele consertar aquilo que nós estávamos falando de o curso ser mudado. A empresa ali não está dando certo, então muda-se o curso. muda para cá. Cara, isso é bom porque se nós somos o braço forte do Estado, né? Braço forte, mão amiga. Mão amiga do Eu Estado. costumo dizer, claro, isso não é Então- uma frase minha. Eu fui militar durante muito tempo, então era uma Você tá- frase você tá- da você tá caserna. plagiando, né? Não, mas eu sempre deixo claro, é uma Não, tá frase da certo. caserna. O Mas exército. se nós somos, Mas a se gente o terceiro trata esse setor setor, se propõe sabe? ser isso mesmo, então executar o projeto é nada menos do que a obrigação. Porque a verba foi destinada para isso, Exatamente. né? Nada além da obrigação. Nada menos. Porque o brasileiro é sacana. Ele gosta de falar que o político rouba, que aquilo e não sei o que lá, mas aí na hora que ele está lá para executar uma coisa, a gente sabe que tem muito Sim. dirigente de instituição que não faz, só quer roubar, quer trocar o carro, quer fazer isso, fala que vai comprar um pão com queijo para a criança e na verdade dá um pão com manteiga. Então, assim, Horrível. isso acontece. Infelizmente, isso acontece. Então, assim, a gente tem que falar o que é verdade. E vocês sabem que aqui a gente fala o que é a real mesmo. Amigos, o nosso tempo já avançou. Só nos restam 5 minutos. E nesses 5 minutos eu quero que vocês façam suas considerações. Depois, você, amigo, faça a sua consideração e fala onde é a sua rede social, onde é que o pessoal te encontra, para você prestar a sua consultoria, conhecer o seu projeto, tá bom? Você pode fazer o seu comercial. Bem, para mim é uma alegria muito grande estar diante de uma pessoa que conhecedora também do terceiro setor, que comunga daquilo que é correto, daquilo que é certo, daquilo que deve ser feito. E eu tenho certeza que a Vencer, né, a sua instituição, ela tem agora um parceiro, um amigo,
que vai querer Vários, te viu? ajudar, Estamos aqui. me coloca à disposição, entendeu? Para poder vencer com você. Bacana. Eu só tenho que te agradecer, foi muito enriquecedor, né? Porque a gente escuta muitas assim, histórias, mas a parte técnica são poucos os profissionais que a gente consegue captar essa experiência. Eu aprendi muito. Quero só te agradecer mesmo. Obrigado. Bacana. Meu amigo Beto, Deixa suas redes sociais. fala tudo aí pra gente agora. Então, pessoal, primeiro eu queria agradecer a imensa, assim, muito carinho, a oportunidade que vocês estão abrindo para todas as instituições, para o pessoal técnico. Dizer que é fantástico esse projeto de vocês. Tem ideias para mais projetos. Traga o pessoal das secretarias para fazer aprender aqui também. E assim, só agradecer a oportunidade, dizer que eu sou um cara apaixonado pelo terceiro setor. Minha instituição está disponível, se vocês quiserem conhecer, a Organização Social Vencer, está lá no Instagram. Tem a Miroski Consultoria, que também está no Instagram. E é isso, gente. Tenho a agradecer a oportunidade. Gratidão, amigo, tá? E nos veremos mais vezes e a gente está à disposição no que você precisar também. Obrigado. Tá bom? Para você que nos assistiu, esse foi o nosso podcast Nova Terceiro Setor, realizado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Informação do Distrito Federal. Olha, pessoal, a cada encontro aqui a gente sai melhor do que começa. Sim. Porque são tantas histórias de vidas, essa troca de experiência faz toda a diferença. Com certeza. E a gente percebe que muitas coisas acontecem nos bastidores ou até mesmo num lugar invisível. E quando a gente encontra essas pessoas, essas iniciativas, essas ideias, vale a pena a gente continuar lutando, porque a gente vê que esse exército não é o exército de um homem só, de um soldado só. Existem vários soldados em áreas estratégicas espalhadas aqui por todas essas cidades e que a gente, com certeza, precisa estar cada vez mais unidos para fazer um terceiro setor diferente, respeitado, respeitável, transparente, ativo, proativo, para impactar cada vez mais pessoas. Então, fica aqui a minha gratidão pela pessoa do Beto e por todos os outros que já sentaram conosco aqui. Tá valendo muito a pena. Um forte abraço para você e a gente se encontra no nosso próximo episódio.